Em agosto de 2017, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, surpreendeu o mundo com uma declaração que rompeu protocolos diplomáticos. Afirmou que não descartava uma operação militar para enfrentar a crise na Venezuela. Um país devastado econômica e socialmente após anos de más decisões herdadas do chavismo e aprofundadas pelo desastroso regime de Nicolás Maduro. Foi a primeira vez que Washington sugeriu abertamente usar força contra o governo venezuelano. Meses depois, se declararia reeleito em eleições fraudulentas e ilegítimas, não só perante os Estados Unidos, mas também boa parte da comunidade internacional. No mesmo dia, Trump assinou ordem executiva que endureceu sanções financeiras ao governo venezuelano e incentivou o não reconhecimento diplomático do novo mandato. Uma posição logo apoiada pela União Europeia e pelo Grupo de Lima. Em agosto de 2018, durante desfile militar em Caracas, drones com explosivos explodiram perto do palanque presidencial. Bem no momento em que Nicolás Maduro fazia um de seus discursos em cadeia nacional, a reação foi imediata. O círculo de segurança se fechou de repente. Os seguranças cercaram o presidente e o protegeram enquanto ele ficava paralisado, sem entender o que estava acontecendo. O atentado deixou 7 feridos, mas o presidente saiu ileso. Foram segundos em que o poder tremeu, deixando uma marca inesquecível. A mensagem havia ficado clara. Ele já não estava seguro, nem mesmo em um ato militar à luz do dia e diante das câmeras. A partir daí, o medo tomou conta de Nicolás Maduro e nunca mais o deixou. Esse episódio foi um ponto de ruptura. Por isso, a segurança presidencial passou de preventiva a obsessiva. O atentado revelou uma grave fragilidade interna. O poder podia ser facilmente abalado. A morte de Maduro deixou de ser uma hipótese distante para se tornar uma possibilidade real, tangível, inquietantemente próxima. A resposta foi imediata. O ditador ordenou a militarização total do seu entorno. Mais do que nunca, ele precisava das forças armadas ao seu lado, presas ao regime por lealdade cega, exigências da conveniência. Era preciso reforçar lealdades, pois 2019 começaria com um dos golpes mais duros contra o mundo. Mandato de Maduro abertamente desconhecido dentro e fora da Venezuela. A Assembleia Nacional considerou as eleições de 2018 ilegítimas e chamou Maduro de usurpador. Pressão cresce para forçar uma saída constitucional em 23 de janeiro, data simbólica na história da Venezuela. Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino, citando artigos da Constituição sobre vacância do poder. Em poucas horas, os Estados Unidos da América o reconheceram como presidente legítimo, seguidos por vários países da América Latina e Europa. O cerco internacional a Nicolás Maduro se fechava como nunca. A tensão chegou ao auge em 30 de abril, com o início do levante chamado Operação Liberdade. Guaidó, com apoio militar, libertou o líder opositor Leopoldo López. Convocou a população às ruas em várias cidades e exortou as forças armadas a não reconhecerem o regime. Por horas, Caracas ficou incerta, mas a cúpula militar seguiu leal a Maduro e frustrou a insurreição. A jornada resultou em dezenas de feridos e ao menos 4 mortos em confrontos com as forças de segurança. O fracasso da Operação Liberdade deixou uma conclusão brutalmente clara, sem quebrar o apoio dos generais-chave. Toda tentativa de derrubada interna estava fadada ao fracasso. O poder real estava no controle total do aparato militar, não nas instituições. Maduro respondeu com dureza. Deputados opositores foram presos, outros exilados, e a repressão nas ruas aumentou com violência renovada. O regime de Maduro sobreviveu a um dos seus momentos mais críticos, mas algo havia ficado exposto. As forças armadas mostraram uma pequena fratura, por onde o fim poderia começar a se infiltrar. 2020 marcou uma mudança para estratégias mais diretas e agressivas para capturar Nicolás Maduro. Em 25 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América tomou uma medida inédita. Acusou Nicolás Maduro de narcoterrorismo, narcotráfico e corrupção.
acusando-o de liderar o cartel dos sóis e conspirar com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para inundar os Estados Unidos da América com cocaína. Pela primeira vez, Washington tratou um presidente em exercício como ditador e criminoso internacional. No mesmo dia, ofereceram recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à prisão ou condenação de Nicolás Maduro Moros, medida antes aplicada só a líderes de organizações criminosas e terroristas globais. Paralelamente, a administração de Donald Trump endureceu o cerco político ao designar a Venezuela como estado patrocinador do terrorismo. Maduro rejeitou as acusações, chamando-as de farsa imperialista e tentativa ridícula de divisão interna. Mas o real objetivo dos Estados Unidos da América ia além do discurso político. A recompensa milionária era uma mensagem direta às Forças Armadas venezuelanas, um incentivo explícito para que alguém traísse o presidente. Nesse contexto, planejou-se uma incursão armada direta contra o governo de Nicolás Maduro. Entre 13 e 4 de maio de 2020, ocorreu a Operação Gideão, plano clandestino de ex-militares venezuelanos dissidentes. Motivados pela recompensa milionária e com apoio da empresa de segurança americana Corporation, a aposta era ousada: infiltrar-se pelo mar, assumir uma base aérea estratégica e capturar o ditador e altos funcionários para levá-los para fora do país. 2 lanchas com cerca de 60 homens armados saíram da costa colombiana para ir à Venezuela, mas a operação fracassou desde o início. Forças de segurança venezuelanas interceptaram os grupos em Macuto e Chuao, neutralizando a incursão em poucas horas. Tudo indicava que a conspiração havia sido infiltrada, traída por dentro. Vários participantes morreram em confrontos e outros foram capturados com vida. 2 deles eram ex-membros das Forças Especiais dos Estados Unidos e foram exibidos na televisão nacional como troféus políticos. Maduro denunciou que era uma incursão terrorista internacional, coordenada por Estados Unidos e Colômbia, visando assassiná-lo e derrubar seu governo. A operação, longe de derrubar o regime, acabou reforçando sua narrativa de cerco externo e justificando um novo endurecimento do controle interno. A mensagem foi clara: o poder não cairia facilmente. Apesar de Washington negar envolvimento oficial, o episódio teve grande impacto. A Operação Gideão confirmou os piores temores do regime. Existiam planos reais, concretos e armados para capturar Nicolás Maduro. O cenário começou a mudar em janeiro de 2021, com a troca na Casa Branca e a chegada de Joe Biden. A estratégia dos Estados Unidos mudou bastante. Washington deixou as operações encobertas e ações imediatas, passando a focar em pressão política contínua, o aumento seletivo de sanções e a abertura de negociações. Por mais um tempo, os Estados Unidos da América continuaram reconhecendo Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela e mantiveram as sanções contra o chavismo. Agora essas vinham com incentivos negociados. Esse ano teve diálogos iniciados pela Noruega e depois transferidos ao México, resultando depois no Acordo de Barbados. Nesse contexto, o governo venezuelano se comprometia a melhorar as condições eleitorais em troca de uma redução parcial das sanções petrolíferas. Desde o início, era claro que esse compromisso não seria cumprido. As eleições primárias ocorreram em outubro de 2023, onde Maria Corina Machado, com um discurso direto e sem concessões diante do chavismo, obteve uma vitória contundente, tornando-se imediatamente o rosto indiscutível da oposição. A resposta do regime foi rápida e contundente. Maduro ordenou sua inabilitação política, fechando o caminho para qualquer candidatura presidencial. Com isso, o governo voltou a frustrar a possibilidade de uma eleição genuinamente competitiva, deixando claro que o jogo eleitoral continuava estritamente controlado. Desde o poder, Maduro não estava disposto a largar o comando. Assim, em 2024, o regime manipulou abertamente as eleições para se manter no poder. Diversos países da região, assim como observadores internacionais, denunciaram que aquelas eleições foram uma fraude completa, um roubo sem disfarce.
Desta vez, a evidência era tão grosseira que era impossível de ocultar. O árbitro eleitoral era controlado pelo governo, a observação internacional foi limitada e os resultados oficiais não tinham atas transparentes e verificáveis. Todos sabiam que o resultado já estava decidido antes da apuração. As denúncias apontaram para o mesmo ponto. O verdadeiro vencedor havia sido Edmundo Gonzalez, o candidato que substituiu Maria Corina Machado e que contava com seu apoio explícito. Os Estados Unidos o reconheceram como presidente legítimo, aprofundando o isolamento internacional do regime. Porém, esse reconhecimento não foi suficiente para alterar a realidade do poder. No fim de 2024, a Venezuela tinha futuro incerto e Nicolás Maduro seguia no Palácio de Miraflores. E apesar das abundantes evidências de fraude, tudo indicava que não existia um mecanismo efetivo para tirar dele o controle do Estado. Ele sabia disso e essa certeza o deixava mais confiante, enraizado e poderoso do que nunca. Venha atrás de mim, aqui te esperam em Miraflores. Não demora a chegar, covarde. Venha atrás de mim, covarde. As vias eleitorais estavam fechadas e a população seguia presa em uma crise econômica, social e migratória devastadora. Um esgotamento coletivo sem saídas visíveis, sem horizontes políticos críveis. Em meio a esse clima de desesperança, o ano de 2025 trouxe consigo uma reviravolta inesperada no tabuleiro. Donald Trump voltou à Casa Branca. E desta vez, com a determinação explícita de terminar o trabalho que havia começado em seu primeiro mandato. Desde o início do segundo mandato, em janeiro de 2025, Donald Trump começou a preparar abertamente o terreno legal, político e militar para a captura de Nicolás Maduro. No dia da posse, ele assinou uma ordem executiva de grande impacto. Essa ordem permitia aos Estados Unidos designar organizações criminosas estrangeiras como grupos terroristas, incluindo gangues venezuelanas como o Trem de Aragua, que foram classificadas como uma ameaça direta para o país. Donald Trump foi além. Ele declarou que o governo de Nicolás Maduro colaborava com o cartel, facilitando o narcotráfico e incentivando a migração ilegal para os Estados Unidos da América. A decisão gerou controvérsia ao colocar a Venezuela no mesmo patamar de ameaça que grupos como Al-Qaeda ou Estado Islâmico. O objetivo era claro. Trump tentava criar uma base jurídica para agir sob a doutrina antiterrorista e justificar o uso da força. Sem necessidade de novos consensos multilaterais, para reforçar esse marco legal e simbólico, aumentou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro de 15 para 25 milhões de dólares. Meses depois, o valor seria duplicado novamente, chegando a 50 milhões de dólares, um sinal inequívoco de que o objetivo havia se tornado prioritário. Trump não improvisava. Cada passo seguia um plano frio e calculado, visando apenas um objetivo: acabar com Nicolás Maduro. Assim começava a se desenrolar o que, nos círculos de poder em Washington, já tinha nome: Plano Resolução Absoluta. O relógio começou a correr. Washington iniciou um grande desdobramento militar ao redor da Venezuela. Em 19 de agosto de 2025, os Estados Unidos enviaram para a região 3 destroyers com mísseis guiados, um sinal claro de que a fase de advertências havia ficado para trás. Nas semanas seguintes, a presença militar aumentou continuamente. 3 navios de assalto anfíbio, outras embarcações de guerra e cerca de 6.000 soldados se juntaram aos destroyers. Enquanto isso, caças furtivos F-35 eram enviados para bases estratégicas em Porto Rico, e até mesmo um submarino nuclear armado com mísseis de cruzeiro começou a operar silenciosamente nas proximidades do Caribe. No fim de agosto, quase 20% da frota de guerra dos Estados Unidos da América estava nessas águas. Foi a maior presença militar dos Estados Unidos da América na região desde a invasão do Panamá em 1989. A mensagem era impossível de ignorar. Trump não deixou espaço para interpretações e declarou à imprensa: a Venezuela não está longe e já fomos muito mais longe pela liberdade.
Antes, em 2 de setembro de 2025, essa retórica se transformou em ação. Naquele dia, ocorreu o primeiro ataque militar direto. Trump anunciou que forças norte-americanas haviam destruído uma lancha suspeita de transportar drogas da Venezuela, supostamente operada pelo Trem de Aragua. A embarcação foi interceptada e explodiu no Mar do Caribe, matando 11 tripulantes. Trump divulgou o vídeo do ataque, mostrando o barco cercado por explosão de fogo e fumaça no oceano. Não foi um gesto casual, mas uma demonstração deliberada de força, uma mensagem visual para Caracas e o mundo. A política de advertências havia acabado. Aquilo marcou o início de uma cadeia de ações militares de baixa escala, mas de impacto letal. Em 15 de setembro afundaram outra embarcação, causando mais 3 mortes. 4 dias depois, em 19 de setembro, um terceiro ataque voltou a tingir de sangue as águas do Caribe. Trump afirmou que o oceano ficou cheio de grandes bolsas de cocaína e fentanil. Em Washington, os alarmes começaram a soar. Vários congressistas questionaram abertamente a legalidade das operações, alertando que o presidente estava assumindo poderes de guerra sem a devida autorização legislativa e que atacar supostos narcotraficantes em alto mar beirava perigosamente a linha das execuções extrajudiciais. Mas, em vez de recuar, Trump apostou ainda mais em outro movimento igualmente polêmico e decisivo. Declarou formalmente que os Estados Unidos estavam em conflito armado contra os cartéis de drogas venezuelanos e autorizou a CIA a executar operações encobertas e abertas dentro do território inimigo. Manifestava-se uma guerra que ocorreria no mar e nas sombras. Até 27 de outubro, o Pentágono já contabilizava mais de 100 mortos como resultado de cerca de 35 operações militares realizadas desde o início de setembro. Alguns deles estiveram envolvidos em episódios polêmicos, como o dos 2 sobreviventes que ficaram à deriva após a queda do barco. Rendidos e agarrados a um bote virado, foram eliminados pelo impacto de um míssil. A cena, relatada por testemunhas e investigações, resultou em acusações de violação do direito internacional humanitário. Em novembro, apesar das críticas, Trump intensificou a ofensiva militar. A tensão atingiu o ápice com a chegada ao Caribe do porta-aviões Gerald Air Force e cerca de 12 mil soldados americanos. Isso sugeria abertamente uma possível invasão terrestre. A resposta não demorou a chegar. A Venezuela reagiu com uma mobilização massiva de tropas, denunciando perante a comunidade internacional uma ameaça direta contra a sua soberania nacional. A contagem regressiva começou em 10 de dezembro, quando os Estados Unidos iniciaram um bloqueio marítimo de fato. No mesmo dia, suas forças apreenderam um petroleiro com dólares americanos, $2 milhões em petróleo bruto venezuelano. Caracas reagiu com indignação à acusação de que a embarcação integrava uma rede ilícita para financiar organizações terroristas. O governo classificou a operação como roubo descarado e pirataria internacional. Em vez de moderar o tom, Trump intensificou a pressão e, em 16 de dezembro, anunciou o bloqueio total a navios petroleiros que entrassem ou saíssem da Venezuela. Afirmou que o objetivo era sufocar a economia criminosa de Nicolás Maduro, sustentando que as receitas do petróleo do país eram usadas para financiar o terrorismo, o narcotráfico e outros crimes. Mas a declaração não terminou aí. Em uma das declarações mais polêmicas de toda a crise, Trump prometeu continuar aumentando o desdobramento militar até que a Venezuela devolvesse aos Estados Unidos o petróleo, a terra e os ativos. A insinuação foi inquietante, pois parecia atribuir algum tipo de direito sobre os recursos venezuelanos. Esse comentário dissipou qualquer dúvida restante. Além da luta contra o narcotráfico, o terrorismo ou a ditadura, ficava claro o que realmente estava em jogo. No fim de dezembro, a ofensiva dos Estados Unidos da América ficou ainda mais agressiva.
Aos ataques visíveis, somaram-se ofensivas ocultas, como um bombardeio com drone da CIA e novos ataques navais. A pressão era constante e sufocante. Trump tinha Maduro completamente cercado, acuado e assustado. O ditador tentou dar uma guinada inesperada. Propôs abrir uma negociação direta com Washington, oferecendo até mesmo iniciativas conjuntas para combater o narcotráfico. Foi uma tentativa desesperada de evitar uma invasão iminente, mas a resposta foi o silêncio. Trump ignorou completamente a oferta, segundo uma versão publicada pelo jornal britânico The Telegraph. Maduro fez então um último movimento, talvez o mais revelador de todos. Sob pressão militar e diplomática, ele conversou por 15 minutos com Donald Trump para negociar sua rendição. Nela, ele estipulou um preço para deixar o poder, com uma proposta direta e aparentemente tentadora. Como Maduro não exigia dinheiro dos Estados Unidos da América, apenas queria manter parte de sua fortuna, 200 milhões de dólares. Além disso, anistia total para ele, sua família e pelo menos 100 altos funcionários de seu governo. Garantias de proteção para seu círculo mais próximo e opções de exílio seguro em países aliados como Cuba, China ou Rússia. Uma oferta que, em essência, era uma confissão implícita. O regime já não se sentia capaz de resistir. Para Trump, foi fácil recusar, pois sabia que já havia vencido a guerra. Não havia motivo para ceder ou aceitar concessões que enfraquecessem seu discurso mantido há meses. Mas Maduro insistiu. Em 1º de janeiro de 2026, em mensagem televisionada ao país e ao mundo, afirmou estar aberto a negociar com os Estados Unidos pela paz. Outro gesto desesperado que chegava tarde demais, as engrenagens da intervenção militar já estavam em pleno funcionamento. Horas depois, na madrugada de 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos executaram a ação culminante de toda a escalada, o ato final do plano, conhecido como Resolução Absoluta. O golpe definitivo estava pronto às 2 da manhã. Caracas foi abalada pela guerra, com pelo menos 7 explosões simultâneas marcando um ataque coordenado e fulminante. Era o início de uma ofensiva aérea com mais de 100 soldados. Aeronaves americanas voavam baixo, cortando a noite. Com um rugido ensurdecedor, o chão tremeu, prédios vibraram e vidros estremeceram como num terremoto. Clarões iluminaram o céu e colunas de fumaça surgiam ao longe. Alguns viram o fogo de longe, outros sentiram o impacto da onda de choque. Mas a ofensiva não foi indiscriminada, atacou alvos neurálgicos cuidadosamente selecionados. Foram registradas explosões na base aérea de La Carlota, no complexo militar de Fuerte Tiuna, em instalações militares de Miranda e Aragua, no porto de La Guaira, a principal saída para o mar da capital, e no aeroporto de Higuerote. Antenas de comunicação na região do vulcão também foram neutralizadas. O objetivo era claro: isolar Caracas militar, comunitária e comunicacionalmente. Impedir qualquer reforço, bloquear toda a capacidade de resposta coordenada, paralisando o contra-ataque antes mesmo que ele pudesse ser organizado. Nessas condições, uma dezena de helicópteros especializados em operações noturnas, conhecidos como Night Stalkers, invadiram o céu de Caracas, avançando em formação fechada em direção ao ponto principal. A bordo estavam comandos de elite da Delta Force, unidade criada para capturar alvos de alto risco. Eles estavam prontos, sabiam onde e como atacar. Nada foi deixado ao acaso. Cada variável havia sido prevista, já que durante meses a CIA havia infiltrado agentes disfarçados dentro da Venezuela, tecendo uma rede silenciosa e paciente. Ela deu frutos. Eles encontraram o que tanto procuravam: um informante dentro do círculo fechado de poder do regime. Finalmente, um integrante do círculo íntimo de Nicolás Maduro, disposto a traí-lo. A informação que ele deu foi precisa e constante. Ele revelou seus movimentos diários, onde se escondia, horários de deslocamento, alimentação, modo de vestir e até os nomes de seus animais de estimação. Todos os detalhes foram registrados, confrontados e verificados para montar o perfil completo de um homem antes considerado intocável.
A preparação foi além. Os serviços de inteligência obtiveram as plantas da residência e, com isso, construíram uma réplica exata da casa que seria atacada. Reproduziram corredores, portas de aço, pontos cegos, acessos internos e cantos-chave do local. Lá, os comandos treinaram repetidamente, ensaiando cada movimento e contingência para executar uma operação extrema, precisa e sem erros. Com a descida dos helicópteros, quase nada pôde ser improvisado. O primeiro desafio foram os ataques inimigos, que ocorreram como previsto. Guardas venezuelanos e cubanos que protegiam Nicolás Maduro tentaram impedir a operação atirando imediatamente. A tentativa foi caótica e desesperada. Um helicóptero foi atingido durante a descida, mas permaneceu no ar. A resposta dos Estados Unidos foi letal. As forças especiais reagiram com poder de fogo superior, neutralizando a ameaça. Em questão de instantes, o confronto deixou um saldo devastador de pelo menos 80 mortos, todos integrantes do Círculo de Segurança Presidencial. A resistência foi esmagada antes que pudesse se reorganizar sob a cobertura de uma escuridão absoluta. Os soldados da Força Delta desceram rapidamente por cordas, ocupando posições estratégicas ao redor do navio bunker de Nicolás Maduro. Equipados com armas potentes e ferramentas de corte, como maçarico industrial, eles estavam prontos para atravessar as portas de aço reforçado, cujos detalhes conheciam. Em segundos, o perímetro ficou seguro. As tropas invadiram o interior da residência usando cargas explosivas para penetrar os acessos blindados. Já no interior, eles encontraram a guarda pretoriana de Maduro. Este, ciente de que o ataque era apenas uma questão de tempo, havia reforçado sua escolta pessoal, adicionando homens fortemente armados e treinados para o combate. Próximos da defesa final, um tiroteio intenso e rápido começou nos corredores, durando apenas alguns minutos. O resultado foi contundente. A força de assalto não teve baixas, só 2 militares ficaram feridos e foram evacuados vivos, enquanto a escolta presidencial foi eliminada sem chance de recuo. Após neutralizá-la, a equipe de assalto seguiu para o quarto principal, onde estavam Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores. Fontes de inteligência informaram à imprensa que eles tentaram fugir para um quarto do pânico de aço, mas não conseguiram. Os comandos os encurralaram antes que fechassem a porta, sem rotas de fuga ou apoio. O presidente depôs toda a resistência e a esposa fez o mesmo. Tudo estava perdido para eles. Após 12 anos e 8 meses de ditadura, o pesadelo para a Venezuela havia terminado e o deles estava prestes a começar. Em 30 minutos, os helicópteros americanos já deixavam a área com os detidos a bordo. Durante a fase de extração, ocorreram alguns confrontos adicionais, uma última tentativa de resistência por parte dos guardas venezuelanos, mas a resposta foi imediata. O espaço aéreo estava tomado por helicópteros. Helicópteros armados e equipes de apoio contiveram o contra-ataque sem dificuldade e as aeronaves conseguiram uma evacuação bem-sucedida. Nicolás Maduro e sua esposa foram levados inicialmente ao navio United States Ship Iwo Jima, no Mar do Caribe. Foi lá que tiraram a foto que rodou o mundo. O homem, que durante anos havia desafiado, burlado sanções internacionais, denúncias e perseguições, agora aparecia sob custódia, separado de vez desse poder que o fazia sentir-se invencível. Do navio, o casal foi transportado de avião para Nova York, onde enfrentaria a fúria da justiça americana. Ambos seriam acusados de conspiração e narcoterrorismo, encerrando o plano que Trump concebeu e esperou por anos. A missão havia sido cumprida, a Operação Resolução Absoluta havia terminado antes do amanhecer, a Venezuela acordou mergulhada em total incerteza. Em rede nacional, a vice-presidente Delcy Rodrigues denunciou ataque imperialista. Afirmou não saber o paradeiro do presidente Nicolás Maduro, nem da primeira-dama, e exigiu do governo Trump uma prova de vida imediata. A confirmação veio logo após. Trump quebrou o silêncio ao postar em sua rede Truth Social.
Os Estados Unidos realizaram com sucesso um grande ataque contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que junto com sua esposa foi capturado e levado para fora do país. A notícia chocou o mundo e se espalhou rápido. No começo, houve incredulidade e ceticismo, mas com o tempo, as imagens surgiram e dissiparam as dúvidas, confirmando o que parecia impensável. Nicolás Maduro havia caído e, com ele, quase 27 anos de hegemonia chavista, uma fase que significou para a Venezuela uma ferida prolongada no tempo. Anos de ditadura, corrupção, hiperinflação, expropriações, escassez, apagões, medo, repressão e exílio. Mais de 8 milhões de venezuelanos foram forçados a reconstruir suas vidas longe de sua terra. Eles eram prova do dano causado pelas decisões de Hugo Chávez e, ainda pior, pelas de Nicolás Maduro. Em 3 de janeiro de 2026, a Venezuela amanheceu diferente após décadas. Aquele peso constante cravado no peito pareceu aliviar. Fez isso lentamente. A alegria não foi imediata nem intensa. Veio primeiro o silêncio, lágrimas e incredulidade, uma pausa cautelosa de um país que, após tanta dor, temia se alegrar cedo demais. Precisavam ver provas, confirmar que era real. Um momento para lembrar quem já se foi e morreu esperando por uma notícia que nunca chegou. Aqueles que saíram com uma mala e promessa de retorno pediram resistência e garantiram que tudo melhoraria, que a oposição venceria, mas isso nunca aconteceu. Porém, naquele histórico 3 de janeiro saíram as declarações oficiais e as imagens confirmaram. O maior obstáculo para iniciar a mudança havia sido removido. Nicolás Maduro havia sido capturado. Isso não significava que tudo estivesse resolvido, também não apagava o sofrimento acumulado, nem reparava imediatamente aquelas feridas abertas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a Venezuela voltou a encontrar esperança, voltou a abraçá-la. Isso aconteceu tanto dentro quanto fora do país. Venezuelanos ao redor do mundo foram às ruas e praças para celebrar e se abraçar. E aqueles que, mesmo não sendo, podiam sentir o significado dessa grande vitória. Naquele dia, o mundo se inundou de bandeiras tricolores. Imagina o quanto devem ter sonhado com esse momento, quantas vezes fantasiaram com a imagem do monstro finalmente capturado, reduzido, despojado da soberba e do poder com os quais tentou ser invencível. Claro que havia motivos para comemorar, mas nem todos viram dessa forma. Em meio a tanta alegria, surgiram vozes incômodas. Muitas vinham de simpatizantes do chavismo. Outras, mesmo sem se identificarem com a ditadura de Nicolás Maduro, fizeram alertas sobre os riscos do precedente. Afirmaram que era um golpe perigoso para a América Latina, pois enfraquecia a soberania e facilitava futuras intervenções em países frágeis. Para eles, a queda do regime não justificava o método. Sustentaram que Donald Trump nunca deixou de ver a Venezuela como um prêmio energético. Seu real interesse não era defender a democracia. Nem sentia qualquer interesse pelo povo venezuelano, apenas pelo que estava debaixo do seu subsolo. O verdadeiro objetivo era o petróleo. Trump tomaria o controle e a promessa de liberdade viraria tutela. Não era libertação, mas saque disfarçado de ajuda, sem motivo para comemorar. São 26 anos, eu tinha 10 anos quando isso começou. Ai não, a invasão, a China nos invadiu, a Rússia nos invadiu, os iranianos nos invadiram, eles não sabem de nada. Posso comemorar e me alegrar, pois eles contaminaram minha alma e coração. E se minha justiça for amarga só porque esse ditador e assassino será tirado do meu país? Deixe-me comemorar e ser feliz, pois já nos tiraram muito, até isso querem negar, todos livres. Todos estamos felizes. Hoje chegou o dia e é o dia da liberdade. O dia que tanto os venezuelanos quanto eu, como todas essas pessoas que estão aqui, como todas as pessoas ao redor do mundo, estávamos esperando. Posso falar por mim? Neste momento, meu corpo está tremendo pelo que está acontecendo.
Pegaram o Maduro, o regime caiu nesta madrugada, agora na Venezuela, bombardearam e o levaram preso. Já saiu, já somos livres. Calma. Vovô? Levaram o Maduro, levaram o Maduro. Trump, vamos, levante-se, vamos. Meu pai pôde ver a queda de Nicolás Maduro em vida. Isso me emociona muito. Estamos aguardando há muito tempo e agora está se tornando realidade. Algo que os venezuelanos achavam impossível está acontecendo. Hoje é um dia histórico. Não apoio a invasão, apenas meu país. O dono tirou nossa esperança. Hoje, me enchi de orgulho ao ouvir meu filho pedir para voltar para casa. Obrigado pela atenção, presidente Donald Trump. Bem. Ganhão, ele, a esposa, ele. E prenderam o Maduro. Pegaram ele? Não. Vovó, Sim, ele está. Meus pelos estão arrepiados. Ai, santo Deus, sim, vovó, por favor, se a Venezuela vai mudar, Deus, vovó. Senhora. Que felicidade, tanto esperei por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, que amor. Ai, meu Deus, isso é uma alegria imensa. Obrigada, Senhor, obrigada, presidente dos Estados Unidos. Eu só estou esperando, faz 1 ano. Como eu sofri, como nos fizeram mal, como mataram meus irmãos. 9 anos sem ir ao meu país, 9 natais longe da minha mãe. Por isso é importante celebrar tudo. Obrigado, Peru, obrigado por abrir todas as portas, obrigado porque quando precisamos vocês estiveram aqui por nós. Agradeço e amo o Chile, onde tenho 2 netos que levo no coração. Mas se Deus quiser, quero morrer na minha pátria, Venezuela. Ainda é cedo para saber o que vai acontecer. O futuro está aberto e incerto, mas é inegável. Esta é uma grande vitória, um grande passo que os aproxima como nunca do sonho que toda a Venezuela tem, que o país volte a ser Venezuela. O exemplo de Cuba mostra como uma ditadura pode durar décadas e corroer tudo. A Venezuela precisava dessa ruptura, dessa brecha na escuridão, da oportunidade real de finalmente começar a escrever uma história diferente. Uma que não destrua suas memórias, que não os obrigue a fugir. Esta história está só começando. As próximas páginas virão com os meses, o fim com os anos, e estaremos aqui quando acontecer. Deste pequeno canal, quero enviar um abraço sincero e fraterno a todos os irmãos venezuelanos que souberam resistir dentro e fora de sua terra, aqueles que escolheram continuar lutando. Mesmo quando tudo parecia perdido, sinto uma felicidade genuína por todos vocês e prometo continuar aqui narrando essa história que eu tanto queria contar e que depois de muito tempo parece vislumbrar um final feliz. Obrigado por acompanharem, até a próxima. Tchau.